Sexo anal é pecado? O uso natural do corpo é homem e mulher. E o que mais me assustou nesse vídeo foram os comentários. Que estavam fazendo anal, que é contrário à natureza delas. Então aqui esse versículo, a Bíblia está dizendo que é pecado. Sexo anal é pecado? Gente, esse foi o tema do primeiro vídeo aqui do canal. O vídeo tá bombando. E o que mais me assustou nesse vídeo foram os comentários. Pessoas que se dizem cristãos evangélicos, mas que não conhecem a palavra de Deus, fazendo comentários absurdos sobre o tema. E aí eu decidi então fazer esse segundo vídeo para esclarecer alguns outros pontos que é muito importante, que não poderiam ficar de fora e que é necessário que você saiba. Tá? Primeiro, quero deixar bem claro que esse vídeo não tem a intenção de estimular ou desestimular qualquer tipo de relação sexual entre casais evangélicos e católicos casados, tá, gente? Não estou falando para solteiro, pelo amor de Deus. Aqui o assunto é para casais, até porque qualquer relação sexual fora do casamento é pecado, seja ele relacionamento extraconjugal ou seja relação sexual entre solteiros. Isso é pecado, não há o que se discutir, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso porque realmente a falta de conhecimento sobre o assunto me assustou. Primeiro é importante dizer o que a Bíblia diz lá em Oséias 4:6, né? Meu povo perece e meu povo é destruído por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento você pode estar destruindo a sua vida. Está tendo condutas que destroem o seu casamento, por exemplo, tá? Hoje nós temos um índice de divórcio muito grande dentro das igrejas evangélicas, maior até que o índice de divórcio entre ímpios. Olha que preocupante, tá? E em primeiro lugar, nas causas de divórcio, vem a questão financeira, em segundo lugar, a questão do sexo, a falta do sexo, ou até mesmo o sexo que não satisfaz o parceiro ou a parceira, no caso, marido e mulher. Mas é isso que a gente vai falar agora nesse vídeo, depois da vinheta. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, tá? A minha opinião pessoal, a sua opinião pessoal não interessa em momento nenhum, né? Quero deixar muito bem claro isso. A minha opinião só diz respeito à minha esposa, a sua opinião só diz respeito entre você e o teu cônjuge, tá? Não comente a sua opinião pessoal aqui se você não tiver argumento bíblico para comentar, tá? Em segundo, eu gostaria de deixar muito bem claro para você que a Bíblia não menciona em nenhuma parte o que o marido e a mulher podem fazer no sexo, ali, né, no quarto fechado, no seu leito sagrado, tá? Porque a cama do casal é sagrado, entre quatro paredes, em segredo, no momento do casal. Não existe nada na Bíblia que vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer, tá? Para o casal não existe nenhuma proibição. Entretanto, existem algumas direções bíblicas para a prática do sexo no casamento, que eu gostaria de ler para vocês alguns trechos bíblicos para orientar aqui a nossa conversa. O primeiro está lá em 1 Coríntios 7:5, onde a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, tá? Detalhe, a Bíblia está dizendo aqui que você, marido, você, mulher, não pode negar sexo ao seu cônjuge. Você, marido, não pode negar para sua esposa e esposa, você não pode negar ao seu marido, exceto, ele abre uma exceção, por consentimento mútuo por algum tempo para santificação. Um detalhe importante que a Bíblia abre um parênteses para você negar, se abdicar do sexo no casamento apenas para santificação, mas com uma observação muito importante, com consentimento mútuo. Se o seu parceiro, se a sua esposa ou se o seu marido não está de acordo, nem para a santificação você deve suspender o ato sexual. Olha que interessante. E aqui a gente tem um primeiro pilar sobre o que pode e o que não pode na relação sexual. Se a Bíblia não fala que sexo oral é pecado, a Bíblia não fala que sexo anal é pecado, é proibido, você não vai achar isso em nenhum versículo, exceto versículos fora de contexto, com interpretações totalmente equivocadas que a gente vai esclarecer aqui no decorrer do vídeo, tá? Você não vai encontrar nenhuma proibição bíblica para qualquer tipo de ato sexual entre casados, homem e mulher, ok? Esse é o primeiro ponto. Mas a gente encontra aqui um primeiro pilar, que é o mútuo consentimento. Ninguém é obrigado
a fazer nada que não queira. Se você não gosta de determinada prática sexual, você não é obrigado a fazer. Entendem? Se não houver mútuo consentimento entre o casal, não é para fazer. Simples assim. Meu amigo, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Se a sua esposa não gosta ou não quer fazer sexo anal, para você é proibido. Igualmente, esposa, se o seu marido não gosta de fazer sexo oral, se ele não vai pôr a boca lá, se ele não vai poder fazer carícias com a boca dele, né, na sua região genital, então para você é proibido, porque tem que haver um mútuo consentimento. Os dois têm que estar de acordo. Nessa mesma linha, a gente vai encontrar também outra passagem bíblica que diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, suas esposas, com entendimento, dando honra à sua mulher. Mais uma vez, a gente encontra aqui uma passagem bíblica que sustenta aquilo que a gente já leu anteriormente, que havendo um mútuo consentimento, está tudo certo. Então a base para a relação sexual entre o casal é o mútuo consentimento. A Bíblia não proíbe o sexo anal, a Bíblia não proíbe o sexo oral, a Bíblia não proíbe beijo na boca, a Bíblia não proíbe você beijar a barriga da sua esposa, você beijar os seios da sua esposa, a Bíblia não proíbe que a esposa beije o peito do marido, que ela deite, que ela aperta, e não proíbe posição nenhuma, qualquer posição que você vai fazer, a Bíblia não proíbe nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que se o casal estiver em mútuo acordo, com consentimento mútuo, está tudo certo. Entenderam até aqui? Aí as pessoas vão me perguntar, cara, mas a Bíblia fala, deixa eu ver qual é o versículo lá, 1 Coríntios 6, 9 e 10, a Bíblia vai falar sobre os sodomitas. E aqui que está a confusão de muita gente com relação a isso, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui novamente, preciso falar para vocês. Eu não estou estimulando que casais tenham relação anal, tá? Não estou falando isso. Também não estou desestimulando. Eu estou trazendo para vocês uma leitura bíblica sobre o assunto, dessa vez um vídeo mais detalhado, mais tranquilo, para que você que gosta de fazer e faz e pratica, não carregue o peso nas suas costas que a religiosidade e as falsas doutrinas têm colocado nos casais, tá? Porque hoje, infelizmente, o meio evangélico está daquele jeito. Se eu não gosto, eu digo que é pecado, tá? Eu não gosto de beber, eu digo que beber cerveja é pecado. Eu digo que beber vinho é pecado, quando a Bíblia não diz isso, entende? Está cheio. Hoje eu estava vendo vídeos na internet pesquisando sobre esse tema. É absurdo o que pastores estão falando nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. É absurdo, absurdo. Totalmente assim, os caras estão pegando o achismo deles e colocando na frente da palavra de Deus. O cara pensa um negócio, ele acha que é errado, ele vem e diz que é errado e usa argumentos pífios, argumentos totalmente fora de contextos, que não quer dizer absolutamente nada daquilo que ele está dizendo, tá? Então, o que a Bíblia não proíbe, onde Deus se cala, você não deve, em hipótese alguma, impor ao outro aquilo que Deus não proibiu, ok? Então vamos esclarecer esse versículo de 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz o seguinte, ó, vamos lá, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas herdarão o reino de Deus, ok? Paulo, a partir de 1 Coríntios 5, ele está condenando a imoralidade sexual e ele ainda cita um caso de incesto, né? Ele condena esse caso de incesto do 1 Coríntios 5 e depois ele argumenta a favor do uso da disciplina eclesiástica para os casos de impureza na igreja contra os tipos de imoralidade até chegar então aqui no versículo 6, 9. E neste texto ele condena tanto os efeminados quanto os sodomitas, parecendo fazer uma justa posição, reprovando tanto os homossexuais ativos quanto os passivos. Paulo aqui, quando ele fala de sodomia, ele não está falando da relação sexual de homem e mulher casados. Paulo está falando do coito anal entre homens. Quando ele fala os sodomitas, primeiro vamos entender o que é a sodomia, né? Você precisa entender isso, eu vou colocar a definição na tela para você que é muito importante. Sodomia vem do nome da cidade de Sodoma, lá na antiga Palestina, onde predominavam os vícios sexuais. Sodomia é o coito anal entre homens. O coito anal entre crianças denomina-se pederastia. Entendem?
Quando que neste versículo Paulo condena os efeminados e os sodomitas, ele está falando de homossexuais, ele está falando de relação de homem com homem. Sodomia é o coito anal entre homens, ok? Não é o coito anal entre homem e a sua esposa, nada disso. Sodomia é uma relação sexual homossexual, ok? Isso tem que ficar muito bem claro, porque isso causa na igreja uma certa confusão. A gente tem aí hoje pastores com nível teológicos e nível de estudo da palavra, de preparação, de formação extremamente duvidosas. Pastores que nunca frequentaram uma faculdade, pastores que nunca fizeram curso de teologia, pastores que nunca foram preparados para exercer o pastorado, para ensinar, estão falando um monte de besteiras, tanto na internet quanto nos púlpitos das igrejas, levando a igreja a falsos ensinamentos, a falsas doutrinas, e isso tem sido um problema muito grave. Eu percebi isso no vídeo passado, por isso eu estou fazendo esse vídeo agora aqui para vocês. Mas considerando, então, que a Bíblia não proíbe, não fala nada sobre o que pode ou não pode ser feito entre quatro paredes, entre um casal casado, tá? Como a gente vai julgar, então, se o que pode ou não pode ser feito? O primeiro pilar, a gente já falou no começo do vídeo, que é o mútuo consentimento. Se houver o mútuo consentimento, está tudo certo, é exatamente esse o caminho, tá? Os dois estando de acordo, a gente vai também cair naquele versículo que diz que quando dois concordam na terra, é concordado no céu. Quando dois ligam na terra, é ligado no céu. Então, o mútuo consentimento é o primeiro pilar para balizar o que pode ou não pode. Em 1 João 3:21, que diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, meu querido irmão e irmã, tá? Vocês são casados, dentro de quatro paredes, ninguém pode apontar para vocês o que vocês devem ou não fazer. Vocês vão em comum acordo, conhecendo o seu cônjuge, conhecendo o seu marido, conhecendo a sua esposa, sabendo o que cada um gosta, sabendo as partes do corpo do seu marido e da sua esposa que dão mais prazer a ele ou ela. Tá? O sexo é uma bênção para o casamento. O sexo vai fortalecer a conexão entre o casal. Tá? O sexo é onde verdadeiramente dois se tornam um no mundo espiritual. O sexo vai muito além da questão física, é espiritual. Tá? O sexo vai fortalecer também os laços afetivos do casal. Cara, um casal que não tem laços fortes afetivos não consegue prosperar, não consegue ter um casamento saudável, um casamento feliz. O sexo é extremamente importante, tá? E o sexo ele vai blindar o casal sobre possíveis tentações, tá? Quando o casal está com a vida sexual em dia, seu casamento está blindado contra traições, contra desejos fora do casamento, contra tentações que o diabo vai usar. E inclusive, lá em 1 Coríntios 7:5, que eu li no começo, quando a Bíblia diz para um não privar o outro da relação sexual, exceto em mútuo acordo para a santificação, a Bíblia termina, a Bíblia ainda diz que seja por pouco tempo, para que não haja tentação, ou seja, para que Satanás não coloque uma mulher bonita na frente do seu marido, a fim de fazer aquilo que você não está fazendo com ele, e aí gerar problemas no seu casamento. A fim de que Satanás não coloque na frente da sua esposa um homem bonitão disposto a fazer aquilo que você não está fazendo por ela. Entende? Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. E aí a gente vai cair num outro ponto importante aqui, porque não interessa o quão essa pessoa seja seu marido ou sua esposa, seja homem de Deus e mulher de Deus, o ato sexual é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade do ser humano. E a Bíblia já nos diz que a carne é fraca. Então se você deixar a brecha aberta, se você simplesmente não proteger o seu casamento no ponto de vista sexual, você está permitindo que a tentação alcance o seu marido, alcance a sua esposa. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 1, nos versículos 14 e 15, diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esse o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. A relação sexual no casamento, ela é extremamente importante.
além de ser um presente de Deus pro casal, ela é capaz de blindar o seu casamento. E por mais que o seu marido ou sua esposa sejam homens de Deus, nós estamos em carne humana. Por mais que ele tenha uma alma, um espírito preparado, ele está na carne. Tem hormônios que falam aqui, ó. Tem hormônios correndo nas veias da sua esposa. Tem hormônios correndo nas veias do seu marido. E veja bem, cara, a carne é fraca e a Bíblia já nos alertou isso. Em Mateus 26:41, a Bíblia diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, ou seja, o espírito é forte, o espírito está ali preparado, é idôneo, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Não importa a idoneidade do seu esposo, não importa a idoneidade do seu marido, não importa o quão homens de Deus e quão mulheres de Deus eles são, tá? Não importa, a carne é fraca e uma vez que você abre a porta, uma vez que você abre uma brecha para que Satanás possa usar a tentação, usar a fraqueza da carne para atacar o seu casamento, ele vai usar. Agora, só para terminar esse vídeo, um dos versículos que usaram lá no vídeo, nos comentários, para tentar refutar, para dizer que a relação sexual anal no casamento é pecado, foi o versículo que está lá em Romanos 1:26, que diz o seguinte: por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. As pessoas colocaram esse versículo aqui dizendo que, olha, as mulheres, em vez de fazer relação sexual normal ali, vaginal ali, estavam fazendo anal, que é contrário à natureza delas. Então aqui, esse versículo, a Bíblia está dizendo que é pecado. Ó, vou explicar logo para você que o versículo seguinte, ele já vai desmistificar isso aí, vai mostrar para você que não tem nada a ver, o uso natural do corpo ali não tem nada a ver com a parte do corpo que você vai fazer sexo, tá? Não tem nada a ver. Vamos ler o versículo 27 para a gente entender melhor? Vamos lá, ó. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Pegaram? Entenderam aqui? Quando a Bíblia diz que as mulheres mudaram o uso natural do corpo, o uso natural do corpo é homem e mulher. Homem e mulher. Tá? Esse é o uso natural do corpo. E as mulheres mudaram isso. Passaram a ter relação sexual com outra mulher. Tá? E isso fica evidente. E semelhantemente, ou melhor, né? Igual às mulheres, os homens também deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Então eu espero que você tenha entendido o recado bíblico aqui. Agora, eu vou deixar bem claro para vocês, tá? Bem claro, quero deixar bem claro algo importantíssimo, que ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Se não for em mútuo consentimento, meu irmão, se para você não vai rolar, então para você é pecado, tá? Porque se você forçar, você está pecando, tá? Então isso fique bem claro. Fora isso, não há nenhuma proibição bíblica para qualquer tipo de relação sexual entre os casados. Absolutamente nenhuma. Não use versículo bíblico fora de contexto para justificar. É mais sincero você dizer, olha meu bem, olha meu amor, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto, me é desconfortável, dói, eu não sinto prazer, enfim. Mas não use versículos bíblicos fora de contextos para falar que é pecado, porque quando você ensina alguém errado, você será cobrado por isso. Tá? Então não coloque peso nas costas dos outros, que é desnecessário. A vida em santidade ela já é difícil. A gente já tem muita coisa para carregar, a porta é estreita, e se você começar a colocar mais carga nas pessoas, você vai simplesmente, talvez, espanar essa pessoa. E aí quando o desejo aflorar, essa pessoa sentir essa necessidade, meu amigo, Satanás virá com alguém que vai fazer aquilo que você acha que não deve fazer, e aí, seu casamento pode ir pro buraco, tá? Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que dia 24 agora, né, no próximo dia 24 deste mês, eu vou lançar um treinamento online, porque eu percebi que casais precisam de um treinamento para entender melhor a questão do sexo no casamento para os cristãos, tá? O curso chama-se Sexo para Cristãos e a gente vai abordar vários temas
da sexualidade do casal cristão neste curso. Se você quer subir para um próximo nível, se você quer ter um casamento na área sexual muito mais abençoado, explorando todas as áreas que você pode e deve explorar, explorando o prazer a que Deus permitiu que você tenha com seu cônjuge, sua esposa, seu marido, no seu leito, tá? Sem mácula, você pode sim, então, participar deste treinamento online que vai começar a partir do dia 24. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários, tá? O valor é muito baixo, dá para você participar com a sua esposa e aprender um pouco mais do que a Bíblia diz sobre a relação sexual para os casados, tá? Então clica no link aí, você já pode adquirir agora na pré-venda, vai pagar um valor mais barato, tá? Bem mais barato agora, e aí no dia 24 a gente começa o treinamento. Eu espero você lá para você aprender, para você não ficar sofrendo com falso ensinamento, com falsas doutrinas e com pesos que colocam no seu casamento para ficar a coisa ainda mais difícil. Quando, na verdade, este fardo no casamento é a parte mais gostosa porque ele é leve. Entre quatro paredes, você e seu cônjuge, em comum acordo, pode tudo. E tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou o Adriano Reis, espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco mais nesse vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. Valeu!